Sou um aita por mudar de ideia sobre crianças aos 57 anos e deixar minha namorada por causa disso? Acabei de completar 57 anos no início de agosto e minha ex-namorada fez 55 anos há alguns dias. Estivemos juntos por 25 anos antes de eu terminar tudo 2 semanas atrás. Quando eu e minha ex começamos a namorar, ela se descrevia como alguém de mente aberta, que ao contrário de outras mulheres com quem namorei, não começou a pressionar sobre o casamento após passarmos do primeiro ano. Ela tinha uma mãe que cresceu na Suécia, onde os casais moram juntos, tinham filhos, mas nunca se casaram. Ela sempre estava em cima do muro em relação a ter filhos. No entanto, naquela época, eu não queria filhos porque estava pensando em quanto estava disposto a sacrificar para começar um negócio e como ressentiria meus filhos por atrapalharem isso. Discutimos sobre isso, fomos para a terapia por causa disso. Nossas discussões foram interrompidas pelo fato de que os custos iniciais da minha startup nos levaram a ter que vender plasma para sobreviver. Depois, foi como se acordássemos um dia e minha namorada tinha 39 anos e eu 41, e o dinheiro finalmente começou a entrar. Senti que minha namorada não queria mexer com isso naquele momento e nós só queríamos aproveitar o dinheiro. Viajamos pelo mundo. Ela largou o emprego para ser voluntária em uma instituição de caridade. Eu também me envolvi em causas. No entanto, estou na casa dos 50 agora e acho que no fundo da minha mente nunca registrei que a porta para ter filhos biológicos estava fechada para sempre. Mas isso ficou claro quando minha namorada, de certa forma, de maneira indiferente, disse: "Bem, esse é o fim das gestações fantasmas para mim", quando descobriu que estava na menopausa aos 53 anos. Desde então, estive em uma crise interna porque tudo na minha vida envelheceu. Minha vida parecia vazia. Eu havia resolvido as questões emocionais que me impediam de querer filhos, e agora eu desejava desesperadamente uma família. Meu médico me disse que eu não seria o primeiro pai mais velho. O pior é que muitos dos meus amigos que também estão na casa dos 50 e divorciados tiveram filhos saudáveis e felizes com facilidade, finalmente tendo tempo e dinheiro para se dedicarem a eles. Eu senti que estava em um ponto em que apreciava crianças, poderia cuidar delas e nunca consideraria a mãe dos meus filhos como garantida, sempre a vendo como bonita, ao contrário dos caras na faixa dos 30 anos. Fiquei mais depressivo e finalmente percebi que, se quisesse fazer algo em relação ao meu desejo de ter filhos biológicos, de ver pequenas peculiaridades de mim mesmo refletidas em meus filhos de uma maneira que só pode ser descrita pela biologia, precisava agir agora. Então, sentei minha então namorada e disse que estava lutando com isso. Ela tentou me envergonhar, dizendo que isso era uma crise de meia-idade e que eu havia usado o tempo dela e devia a ela. Até me chamou de narcisista por não querer adotar, quando quase todos os pais tentam ter filhos biológicos antes de adotar. Estou permitindo que ela fique na minha casa de férias por um mês para que ela possa encontrar o próprio lugar. O tempo todo, ela tem dito a todos que sou louco e que vou acordar. Sou egoísta por mudar de ideia, quando minha namorada age como se eu não pudesse mudar de ideia. Comentários. Você está deixando sua namorada de 25 anos porque mudou de ideia aos quase 60 anos sobre ter filhos depois que ela finalmente atingiu a menopausa. Seu verdadeiro propósito está escondido na postagem. Tudo na minha vida envelheceu imediatamente depois que ela lhe contou que estava na menopausa. Não se trata de filhos, trata-se de perceber que ela é velha e se ela é velha ele também é porque é mais velho que ela. Ele quer encontrar uma mulher mais jovem que ele não possa considerar garantida mais do que os homens da sua idade. Mas o que vai acontecer é que depois que o brilho passar, a energia dela e o lugar diferente na vida farão com que ele se sinta ainda mais velho. Ele perceberá que não tem nada em comum com seu parceiro. A namorada está certa, é o pânico clássico da meia-idade. Esposa do meu amigo quis pagar dívida dele com relações íntimas. No início deste ano, uma situação inesperada abalou a amizade entre mim e um amigo de infância. Ele passava por um momento difícil, desempregado e com uma dívida considerável após um acidente de carro causado pela esposa. A colisão resultou em danos aos veículos e uma conta de cerca de R$ 3.000 para cobrir os prejuízos. Meu amigo não tinha esse dinheiro todo, porém ele sabia que eu tinha vendido minha moto para comprar um quadriciclo que é meu sonho, e ele então ligou-me implorando para arrumar esse dinheiro para ele, que ele iria iniciar em um emprego em breve e que me pagar o mais breve possível. Embora ele estivesse prestes a começar um novo emprego, o montante necessário para quitar a dívida estava além de suas possibilidades imediatas. Sensibilizado pela situação do meu amigo, decidi ajudá-lo.
Tendo em mente que ele havia me auxiliado com pequenas quantias no passado, não hesitei em enviar o dinheiro necessário para resolver sua pendência financeira. No entanto, o tempo passou e as coisas começaram a tomar um rumo inesperado. Por volta de maio, meu amigo finalmente conseguiu um emprego com um salário razoável e um bônus adicional. Fui surpreendido ao descobrir essa informação por meio de outro amigo em comum, pois meu amigo não havia compartilhado essa notícia comigo. Intrigado, entrei em contato para questionar quando ele pretendia me devolver o dinheiro emprestado. Ele respondeu que em breve me informaria, mas logo em seguida, aconteceu algo que me deixou perplexo. A esposa do meu amigo, em um gesto que ia além da compreensão, veio até mim. Vestida de maneira provocante e com um perfume envolvente, ela entrou em minha casa e expôs seu plano. Ela havia adquirido uma moto para si mesma, alegando ter esquecido da dívida. Com a intenção de propor uma solução fora do comum, ela disse que estava disposta a pagar a dívida de maneira diferente. A proposta era clara: durante 2 meses ela viria à minha casa aos sábados para um acordo íntimo, em troca eu consideraria a dívida paga. Minha mente entrou em choque. A atração pela esposa do meu amigo sempre foi evidente, mas jamais havia passado pela minha cabeça considerar tal oferta. Entre a tentação e o senso de ética, tomei a decisão de pedir um tempo para refletir sobre a proposta. Afinal, a consciência pesava diante da ideia de trair meu amigo e arriscar a amizade que tínhamos construído ao longo dos anos. Hoje, ainda estou em conflito interno sobre a decisão a ser tomada. Embora eu tenha certeza de que não posso aceitar a proposta, a dúvida permanece sobre como contar a verdade ao meu amigo, considerando que ele sempre confiou cegamente em sua esposa. Essa situação me fez compreender que as escolhas podem ser complexas, testando nossos valores e alicerçando a importância de honrar a amizade, mesmo quando confrontados com circunstâncias inesperadas e desafiantes. Fui inadequada com o meu irmão mais novo. Resumo: eu, 23F, cuidei do meu irmãozinho durante a noite, 9M, bem, esse é nome que vou usar para este post. Ele pediu para dormir na minha cama após um pesadelo, e eu permiti. Minha mãe chegou em casa, o viu na minha cama, e perdeu a cabeça, agora está me tratando com indiferença. Há 2 semanas eu, 23F, cuidei do meu irmãozinho, 9M, bem, durante a noite, enquanto minha mãe trabalhava. Às vezes, ela precisa fazer plantões noturnos e, embora eu tenha me mudado há alguns anos, não me importo em ir até lá e passar a noite cuidando do meu irmãozinho e dos cachorros. Eu e minha mãe tivemos um relacionamento difícil no passado devido a algumas situações diferentes, mas temos nos dado bem ultimamente. Ela trabalha muito e, devido a ser uma mãe mais velha quando teve o bem, assumi muitas responsabilidades em cuidar dele, consultas médicas, reuniões escolares, coisas assim. Ele é um garoto muito legal e nos damos bem. Ben tem pesadelos extremos desde muito pequeno. Muitas vezes, ele acorda gritando e, ocasionalmente, vai para a cama da nossa mãe. Enquanto eu cuidava dele da última vez, ele teve um pesadelo algumas horas depois de eu colocá-lo na cama. Provavelmente por volta das 23 horas, ele entrou no quarto de hóspedes onde eu estava dormindo e me sacudiu para acordar. Ele estava chateado e perguntou se poderia dormir na minha cama. Eu estava meio sonolenta e disse que sim, claro. Ele se jogou na minha cama e dormiu. Por volta das 3h30 da manhã, minha mãe abre a porta do quarto e nos acorda assustados. Ela disse algo como: "Que diabos você está fazendo?" Ela pegou o Ben e saiu, batendo a porta. Ela me assustou muito, então eu estava completamente acordada. Levantei cerca de 5 minutos depois, mas eles já estavam no quarto dela, e eu não estava a fim de ter uma confrontação. Peguei minhas coisas e saí. Mandei mensagem para ela na manhã seguinte e perguntei o que diabos aconteceu. Ela me disse que precisava de espaço e que eu não deveria mandar mensagem agora. Ela então me enviou uma série de mensagens de texto mais tarde naquela noite, dizendo que não podia acreditar que eu dormiria na mesma cama com Ben e que eu estava sendo extremamente inadequada. Ela me disse que iria contratar uma babá a partir de agora e que eu não deveria entrar em contato por um tempo. Estou completamente perdida. Eu nunca, jamais fiz nada que a levasse a pensar que sou inadequada com o Ben. Sinto que ela está reagindo exageradamente, mas parte de mim tem medo de ter ultrapassado alguma linha que eu não estava ciente. Estou realmente triste e envergonhada com tudo isso. Tenho muito medo de que ela não me deixe mais vê-lo, e isso vai partir meu coração. Fui longe demais?
Por favor, sejam honestos, isso não vai me magoar. Edição. Eu queria esclarecer algumas perguntas frequentes que vi. O que você e Ben estavam vestindo? Ben estava de pijama e eu estava com uma camiseta e calça de moletom. Vocês têm o mesmo pai? Sim, mas infelizmente ele faleceu em 2019 devido a um câncer de pâncreas. Por que você e sua mãe tinham um relacionamento ruim? Honestamente, é por várias razões diferentes, mas a principal é que ela era alcoólatra funcional durante a maior parte da minha infância. Ela parou de beber alguns anos antes de Ben nascer, mas continuou sendo excessivamente crítica comigo. Também tive dificuldade em perdoá-la pela maneira como ela tratou meu pai antes e durante a morte dele, traição, mentiras, desaparecendo por dias, etc. Estou tentando consertar as coisas com ela, principalmente para poder estar na vida do Ben. Por que você cuida do seu irmãozinho se vocês não se dão bem? Acredite quando digo que faço isso completamente pelo Ben e não pela minha mãe. Quero que ele tenha uma pessoa estável e de apoio em sua vida. Eu gosto muito do meu irmão. Ele é engraçado, inteligente e parece realmente gostar de passar tempo comigo. Sobre o que Ben tem pesadelos? É difícil fazer ele falar sobre isso, porque ele não gosta de falar a respeito, mas parecem ser principalmente sobre monstros e coisas do tipo. Também tenho a sensação de que ele sonha muito com nosso pai. Mesmo que ele fosse muito novo quando ele morreu, foi uma morte difícil e ele viu muitas coisas que nenhuma criança deveria ver um dos pais passar. Sua mãe já foi abusada? Eu não faço ideia. Nunca fomos próximas o suficiente para falar sobre coisas assim. Você ou Ben já foram abusados? Já fui emocionalmente abusada por minha mãe no passado. Não acho que ela trata o Ben da mesma maneira que me tratou quando criança. Ela parece favorecê-lo quase de maneira doentia. Até onde sei, Ben nunca foi abusado física, psicologicamente ou de outra maneira por ninguém. Realmente espero que ele não tenha sido. Obrigada a todos pelo apoio. Estou muito impressionada com a quantidade de atenção que isso recebeu e estou muito aliviada por saber que não fiz nada de errado. Vou fazer tudo o que puder para cuidar do Ben, mas honestamente acho que é melhor esperar por enquanto. Karen ficou surpresa por eu ser dono de um apartamento. Karen surpreendida, sou o proprietário de um apartamento depois de toda uma vida de economias e escolhas de carreira bem-sucedidas. Consegui subir na escada imobiliária e comprar um belo apartamento de 3 quartos para mim e minha família. Costumava viver em um apartamento alugado localizado em outro prédio no mesmo conjunto habitacional e decidi que faria a mudança por conta própria. Convenci um amigo com algumas cervejas, aluguei uma van. Após 3 viagens, estávamos quase prontos. O apartamento possui 2 vagas de estacionamento privativas marcadas. Meu carro estava estacionado em uma e eu estava usando a outra para estacionar a van, já que ficava perto da entrada do elevador de serviço. Entrei com o carro e vi uma senhora, a tal Karen, usando minha vaga para descarregar algumas plantas e equipamentos de jardinagem. Para maior contexto, isso aconteceu em West London. Ela tinha uma aparência bem inglesa, e eu sou da América Latina e claramente pareço latino. Eu estava usando calças cargo, luvas e dirigindo uma van. Estacionei perto do carro dela e educadamente esperei até que ela descarregasse tudo no porta-malas. Ela notou que eu estava esperando e veio me dizer que estava deixando o carro ali porque sua vaga estava sendo usada por um decorador. Os apartamentos menores deste prédio têm apenas uma vaga de estacionamento. Ela então prosseguiu, de maneira desagradável, dizendo que eu precisava de autorização da administração para estar ali. Eu então perguntei se ela tinha autorização para usar aquela vaga de estacionamento, e ela me disse que aquela vaga perto do elevador de serviço era reservada para os proprietários e que eu não poderia usá-la. Apontei para a placa que dizia Apartamento 07 e disse a ela que sou o proprietário do apartamento e que aquelas eram vagas de estacionamento privativas. Falei que ficaria feliz em esperar até que ela levasse suas coisas para o apartamento dela, mas que eu precisaria do espaço de estacionamento e ela não poderia deixar o carro ali. Ela me olhou incrédula e, em um deslize freudiano desconfortável, disse: mas o 07 é o último andar, vou ligar para a administração para verificar se ele realmente foi vendido. Então finalmente ela percebeu que não podia acreditar que alguém como eu, fosse o proprietário de um apartamento neste prédio. Saí da van e disse educadamente: ei, eu entendo que você não acredita que sou o proprietário, mas se você não tirar o seu carro da minha vaga de estacionamento agora, vou tirar uma foto e enviar para o gerente do condomínio.
Tenho quase certeza de que você sabe que é uma multa de 100 euros por estacionar na vaga de outra pessoa. Ela foi embora e voltou 10 minutos depois com o gerente do condomínio, que me olhou e disse de maneira desconfortável: "Ah, sim, este é o Sr. Nel Labak, que acabou de comprar o apartamento 07. A expressão no rosto dela foi impagável. Muito obrigado por assistir, deixe seu comentário e lembre-se de se inscrever no canal para assistir novos vídeos.